rapaziada, hoje a gente vai continuar falando sobre as orações adjetivas, mais especificamente sobre o pronome relativo. Esse pronome que é um pronome de retomada, né? Ele retoma algo anteriormente mencionado. Hoje nós vamos falar sobre a função sintática exercida por esse tipo de pronome dentro das orações subordinadas adjetivas, dentro dos períodos compostos. Vou começar projetando para vocês aí uma frase, que é essa frase aqui. Reforça as perspectivas que foram colocadas na reunião. Reparem só que nós temos como dividir esse período em dois, né? Primeiro lado, reforça perspectivas, do outro, as perspectivas foram colocadas na reunião. Então esse que é um pronome relativo, ele retoma perspectivas, só que exercendo uma outra função. No primeiro momento, o termo perspectivas exerce a função de objeto direto do verbo reforçar. No segundo momento, retomado pelo que, termo perspectivas exerce a função sintática de sujeito. As perspectivas foram colocadas na reunião. Logo, esse que aparece aí exerce a função de sujeito em relação à segunda oração. Beleza? Então, para tentar identificar a função sintática exercida pelo pronome relativo, a gente vai fazer essa quebra, rachar mesmo esse período em dois. Reforça as perspectivas de um lado, as perspectivas foram colocadas na reunião do outro. Assim eu sei que o que, retomando o termo perspectivas, exerce a função de sujeito. Vamos dar uma olhada no segundo exemplo. Continuo sendo o profissional que era no início da carreira, apenas mais experiente. Eu vou tentar entender o que esse pronome relativo está retomando. Vamos tentar quebrar de novo a frase. Continuo sendo o profissional, tá? Eu era esse profissional no início da carreira, certo? Se eu tivesse a frase eu era esse profissional, o termo esse profissional, a expressão esse profissional, seria ligado ao sujeito eu por um verbo de ligação, ou seja, ele seria um predicativo do sujeito. Então, esse que retoma o profissional está exercendo essa mesma função. Continuo sendo profissional de um lado, eu era esse profissional do outro. Assim, o que pronome relativo agora não exerce a função de sujeito, como no exemplo anterior, mas sim de predicativo do sujeito, um atributo do sujeito ligado a ele através de um verbo de ligação. Beleza? Vamos dar uma olhada então no próximo exemplo. Vamos lá. A passagem que compramos deverá ser remarcada em virtude da pandemia. Esse exemplo é até mais simples de a gente conseguir fazer essa quebra. Vamos lá. Primeiro eu tenho a passagem deverá ser remarcada em virtude da pandemia. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós compramos a passagem. Então esse que retoma a passagem, na verdade ele está retomando o complemento do verbo comprar, da forma verbal compramos. Assim, esse que exerce a função de objeto direto, uma função que eu consigo entender se divido a frase em duas partes. A passagem será remarcada, ponto, compramos essa passagem. Logo, esse que, então, exerce a função de objeto direto. Dê uma olhada no próximo exemplo a seguir. Vamos lá. São essas as condições de que necessitamos para prosseguir o movimento. Beleza. Eu tenho de um lado, essas são as condições, ótimo. Do outro tem, necessitamos dessas condições para prosseguir. Quem necessita de algo. Logo, esse ter que está retomando condições, mas retomando enquanto complemento de um verbo, do verbo necessitar. Como o verbo necessitar pede preposição para ser complementado, esse complemento pode ser chamado de objeto indireto. Então, de que o pronome relativo aqui está exercendo a função de objeto direto. Nós necessitamos dessas condições para prosseguir. Repare que é um caso parecido, mas não o mesmo, no próximo exemplo. Permanecem inexatas as condições de trabalho a que os trabalhadores foram impostos. Permanecem inexatas as condições de trabalho
que os trabalhadores foram expostos. Vamos dar uma rachada, né, uma quebrada de novo nessa frase. Permanecem inexatas as condições de trabalho de um lado, os trabalhadores foram expostos às condições de trabalho do outro. Quem é exposto a alguma coisa. Repare então que condições de trabalho, retomado pelo que, está completando não o verbo agora, mas o nome, exposto. Logo, exerce função de complemento nominal. Assim, o que agora não tem a função de objeto indireto, mas tem a função de complemento nominal. Esse pronome relativo, que retoma condições de trabalho, está exercendo a função de complemento nominal em relação à oração em que aparece, em que surge. Vamos dar uma olhada então em mais dois exemplos para nós fecharmos todas essas funções sintáticas compreendidas pelo pronome relativo. Próximo. Trata-se do filme sobre o qual conversamos ontem. Trata-se do filme, conversamos sobre esse filme ontem. Eu converso sobre alguma coisa, tá? Esse é um adjunto de verbo de assunto. Sobre que assunto nós conversamos. Então, o pronome relativo aqui tem a função de adjunto adverbial. Diferentemente disso, é o que nós vamos ver no próximo exemplo. O diretor, de cujos filmes gosto, estreará um novo longa em setembro. Vou rachar a frase. O diretor estreará um novo longa em setembro. Gosto dos filmes desse diretor. Reparem, o cujo, como nós falamos na aula anterior, o cujo ele sempre tem valor de posse. Eu gosto dos filmes desse diretor. Repare se eu tivesse só essa frase. Gosto dos filmes desse diretor. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Dos filmes. E desse diretor? Desse diretor é uma caracterização de filmes. Que filmes são esses? Os filmes do diretor. Assim, desse diretor seria um adjunto adnominal. É o caso da função sintática exercida pelo pronome relativo cujo, nesse caso. De cujos filmes gosto, eu coloquei o de para concordar com o verbo gostar, mas esse cujo exerce a função sintática de adjunto adnominal. Nós temos um panorama de todas as funções sintáticas exercidas pelo pronome relativo. E aí não tem erro, é só quebrar a frase e tentar entender qual função sintática o pronome exerce. Para a gente fechar, vou pegar dois exemplos da imprensa recente em que os pronomes relativos foram utilizados para a gente tentar entender que funções sintáticas eles exercem. Vamos pegar o primeiro exemplo. O primeiro exemplo, vocês veem aí, é de uma matéria que saiu da AFP, que diz assim: manifestantes desafiam a monarquia na Tailândia com uma placa simbólica. Conta uma história sobre as manifestações em favor da democracia na Tailândia atual. Em determinado momento da matéria, lê-se isso aí, ó. O rei tailandês, além de seu status de monarca constitucional, tem uma influência considerável que frequentemente exerce nas sombras. A figura de Maha Vajiralongkorn, que ascendeu ao trono após a morte de seu pai, o venerado rei Bhumibol, é controversa. É difícil falar o nome dessa rapaziada aí, mas tudo bem. Vou pegar esse segundo parágrafo. A figura do rei que ascendeu ao trono após a morte de seu pai. A figura de Maha Vajiralongkorn ascendeu ao trono. Ou seja, esse que retoma o nome próprio e exerce a função de sujeito. Viu? Eu quebro as orações e tento entender o que o pronome relativo retoma. Mais ou menos como acontece também nesse próximo exemplo. Matéria do G1. Após 6 meses de sessões remotas, o Senado faz votações presenciais nessa semana. E aí, vamos para o sujeito. Retorno temporário é necessário para análise de indicados embaixadas, STM e CNJ, cujas votações são secretas. Olha o cujo aí de novo. Eu vou ter que lembrar. O cujo tem a ideia sempre de posse. As votações de embaixadas STM e CNJ são secretas. Bom, então esse cujo retoma todas essas
órgãos que têm votações secretas. Se eu tivesse a frase, a votação da indicação à embaixada é secreta, esse da indicação à embaixada caracteriza votação. Não é uma votação qualquer, é da indicação à embaixada. Assim, esse composto vai caracterizar o nome anterior, sendo um adjunto adnominal. Então, esse cujo exerce a função de adjunto adnominal. Bom, essa é a primeira etapa da nossa conversa. Agora vocês façam os exercícios lá da gramática. Qualquer dúvida, a gente entra em contato. Valeu, um abraço, até mais.